Então, galera, vamos de meningocócica agora? Então, agora vamos falar um pouquinho da vacina meningocócica C, beleza? Na verdade, assim, ela vai prevenir contra um dos tipos de meningites, né? Nós sabemos que existem vários tipos de meningites, meningites bacterianas, meningites virais, meningites fúngicas, porém o que a gente tem vacina realmente são as meningites bacterianas, tá? Então, tem vacinas para meningite A, B, C, Y, W, tem, de fato tem. Tem inclusive uma vacina que não é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, que é a quadrivalente. Na verdade, o que a gente tem de vacina oferecida pelo SUS contra a meningite é exatamente a meningo C, tá? Por que ela? Exatamente pelo fato de que ela representa a meningite mais letal, tá? Então, de fato, ela é causada pela bactéria chamada Neisseria meningitidis, do grupo C, certo? E aí, o que você observou ali no nome da vacina? Ela fala o quê? Ela fala que é a meningocócica C conjugada. Então, vamos relembrar aquilo que nós falamos no módulo 1, né? Quando eu estava falando dos tipos de vacinas. Então, temos vacinas que são inativadas, que são dos micro-organismos mortos, as vacinas atenuadas, que são dos micro-organismos vivos fracos, porém a gente tem também as vacinas chamadas de conjugadas. O que é conjugada? Conjugada é quando nem é do micro-organismo nem vivo nem morto. Na verdade, ela é de uma parte do micro-organismo, certo? E por quê? Porque muitas vezes para eu fazer a vacina do micro-organismo vivo, no caso, por exemplo, fazer uma vacina de meningite C com a bactéria viva, representaria um risco grande, né? Um potencial de adoecimento para aquela criança que recebesse a vacina. Se eu fizesse a vacina da bactéria morta, o que iria acontecer? Não iria ter uma resposta imunológica adequada. Então, como foi que essa vacina foi produzida? Eu já até expliquei isso para vocês lá no módulo 1, mas eu vou refalar agora. Então, olha só, o que eles fizeram? Eles foram lá na parede celular, tá? Então, lembra que a bactéria, né, a membrana mais externa da bactéria é exatamente a chamada parede celular. Que eu não sei porque que não está escrevendo aqui. Vamos lá, então aqui, parede, aí eu estava apertando pouco. E aí a parede celular da célula bacteriana, ela é formada de quê? Ela é formada do que nós chamamos de peptídeo glicano. Ok? O que é peptídeo glicano? Peptídeo vem de quê? Vem de proteína. E glicano vem de carboidrato. Tá certo? Então, o que eles fizeram? Eles foram lá na parede celular da bactéria, da Neisseria meningitidis, extraíram dela o quê? Um polissacarídeo. Ou seja, como a parede ela é formada de proteína ligada a polissacarídeos, pegaram o polissacarídeo, purificaram esse polissacarídeo e a partir daí sai a vacina, tá? Então lembrando que a bactéria é aquela célula procariótica, né? Por quê? Porque ela não tem núcleo, então o nucleóide ele fica todo solto e aqui também espalhado no citoplasma nós temos os chamados ribossomos, né? Só fazendo uma revisão rápida aí de microbiologia para vocês, beleza? Então, na verdade, essa vacina ela é produzida a partir de um componente polissacarídico, ou seja, carboidrato, que está presente na parede celular da célula da Neisseria, beleza? Então, a composição da vacina é exatamente isso. São os polissacarídeos capsulares da cápsula da parede celular, purificados da bactéria causadora da meningite, certo? Bem, sobre a dose, aqui é daquelas vacinas que não tem novidade, né? Que a gente já falou anteriormente. Então, geralmente dose de vacina é quanto? 0,5, né? Então, aqui não é, né, uma vacina que não entra nessa regra, tá? A gente já viu algumas vacinas que entram nessa regra, mas a meningo C, de fato, é 0,5. E ela é uma vacina o quê? Monodósica, né? Ou seja, só tem
uma única dose dentro do frasco, tá? Então não é a mesma coisa que dose única, eu sempre fico falando isso. Por que não é dose única? Porque nós vamos ver que o esquema dela é formado de 2 doses mais um reforço na infância, tá? E nós temos também uma novidade, porque a gente teve a entrada dessa vacina também no calendário vacinal da adolescência. Então, é como se agora nós tivéssemos um outro reforço da vacina, né? Só que na adolescência. Tudo bem? Já já nós vamos falar sobre isso. Bem, a via de administração, IM. Então, nós já sabemos, né? Que a via preferencial de vacinas bacterianas é a via IM. Então, é uma vacina bacteriana, meningite C, bactéria, tá? Então, bactéria é IM, com exceção da BCG, porque a BCG ela tem a via intradérmica, beleza? Então, a gente faz IM profunda, tá? Tem alguns anos atrás, a gente assim, tinha indicação de fazer essa vacina também na forma subcutânea. Só que aí, o que ocorreu, né? Fizeram vários estudos e viram que quando essa vacina ela é administrada por via subcutânea, a gente tem muito mais reação, tá? Reação local. Então, por conta dessa quantidade grande de reações locais que ocorriam quando ela era feita por via subcutânea, agora a gente não tem mais a indicação de fazê-la por essa via. Então, pensa sempre assim, é IM, pronto, e acabou, tá? Então, vacina bacteriana, IM sempre, beleza? Só tem exceção lá que a gente já comentou. Bem, vamos ao esquema. Então, como que ela está prevista no calendário vacinal lá da criança? Então, a gente faz uma dose aos 3 meses de vida e a segunda dose aos 5 meses de vida. Então, são 2 doses no esquema imunizante. Percebam que existe um intervalo ideal sempre ali de 60 dias. Porém, se eu tiver em alguma situação que houve um atraso ou por qualquer razão esse calendário não está atualizado, a gente pode fazer uma dose com intervalo mínimo de 30 dias em relação à outra, tá? Então temos 2 doses no esquema imunizante, 3 e 5 meses, e depois a gente faz um reforço aos 12 meses, tá? Então é 3, 5, reforça com 12. Ele coloca ali preferencialmente, por quê? Porque essa vacina também lá, né, quando eles fizeram as atualizações do PNI em 2017, eles abriram a possibilidade que esse reforço também pode ser feito até 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Então isso aconteceu não só com a meningo, como também com outras vacinas, né, na época, pneumo, hepatite A, então existem outras vacinas que também, né, tiveram prazo prorrogado, tá, para poder fazer, tudo bem? Então, preferencialmente 12 meses, porém, caso, né, não seja feita aos 12 meses, poderá ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Existe também aquela mesma situação que a gente viu na pneumo. Qual é a situação? Exatamente, uma criança que ela não tenha recebido o esquema imunizante, ou seja, as 2 doses ali ao longo do primeiro ano de vida, ela poderá receber essa vacina em dose única, tá? A partir dos 12 meses, em dose únicas, até 4 anos. E aí, quando eu falo 4 anos, eu incluo todo o 4º ano, tá? Então, na verdade, seria o quê? 4 anos, 11 meses e 29 dias, beleza? Então, isso vale em dose única para crianças que não tenham sido vacinadas antes dos 12 meses, tá? Então, por qualquer motivo, chegou uma criança para você lá no serviço, ela não tem histórico vacinal de meningo-C e ela já tem, por exemplo, 3 anos, eu faço o quê? Uma dose de meningo-C para ela, beleza? Então, só uma vez. Joia? Bem, a grande novidade qual que é com relação a essa vacina? É exatamente essa. Por quê? Porque a gente também agora tem um reforço da meningite na adolescência, tá? Então, também agora meninos e meninos recebem essa vacina como um reforço ou em dose única. Por que a gente coloca assim, ou em dose única? Porque vai que é uma criança que não recebeu essa vacina na infância. Então, não vou fazer esquema nela, tá? Nesse adolescente. Então, ele vai receber só essa única dose. E qual que é a faixa etária? Exatamente a faixa etária, ó, de 11 a 14 anos, tá?
que é exatamente hoje a faixa etária que também a gente tem no HPV em meninos, beleza? Então, só para você ir associando, né, uma coisa com a outra, eu já vou falando às vezes relacionando, né, as informações das vacinas entre si, até para que fique mais fácil de você conseguir aprender, tá bom? Conteúdo, porque a gente sabe que esse conteúdo ele é bem complexo, né? Então ele tem muitos detalhes e que se a gente dá uma juntada de informações, assim, aquilo que é igual, fica muito mais simples de nós entendermos, tá? Bem, o que vai acontecer? Vai acontecer uma ampliação dessa faixa etária até 2020, que é o que se tem previsto, né, hoje para o PNI, mas isso depende de estudos econômicos, né, enfim, tem várias coisas que, né, que são levadas em consideração aí pela rede de frio, né, que cuida dessa parte do planejamento, né, da normatização das vacinas. Então, a tendência é que essa faixa seja ampliada para ficar como? Para ficar de 9 a 14. Tá? Então, de 9 a 14, que é exatamente igual à faixa do HPV nas meninas, que já é hoje dessa maneira, tá bom? Então, a gente sabe que ela vai ser ampliada, tá? Vai ser a partir dos 9 anos, ficará até 14 anos. Quando eu falo 14 anos, lembre-se, 14 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, eu estou me referindo ao todo 14º ano, beleza? De vida. Então, é isso. Meninos e meninos, na faixa etária de 11 a 14 anos, recebem um reforço ou fazem dose única, vai que é uma criança que não tenha tido oportunidade, um adolescente, perdão, que não tenha sido vacinado na infância, uma vez que essa vacina ela entrou no calendário vacinal em 2012, então não tem muito tempo, né, que ela entrou no calendário, então pode ser que a gente tenha aí vários adolescentes que não receberam o esquema vacinal da meningo-C, beleza? Então isso vai acontecer mesmo, né, naturalmente. Bem, conservação. Então vamos lá. Aquela velha regra que eu sempre falo para vocês. Bactéria congela? Não, bactéria não congela, tá? Então se bactéria não congela, ela vai ficar sempre a mais 2, mais 8 graus, independente do nível de conservação, tá bom? Então é isso aí, ó. Mais 2, mais 8, tá? Nos níveis central, regional e local. Beleza? Porque bactéria não congela. Se não congela, sempre mais 2, mais 8, independente do nível de conservação. Certo? Bem, é uma vacina bem segura, porque ela é de polissacarídeo, né? Conforme a gente viu lá no primeiro slide, né, dessa vacina. Então, ela é muito segura. Então, é muito difícil a gente ter reações, né, adversas graves, tá? Então, assim, por ela ser muito segura, ela acaba que, como ela não apresenta reações adversas, ela praticamente também não tem contraindicações, tá? Então, a contraindicação dela é aquela contraindicação de todas. Qual que é a contraindicação de todas? Quando eu tenho anafilaxia em relação à dose anterior. Então, eu fiz a vacina, fiz uma resposta anafilática. Claro que eu não vou ficar testando para ver se vai acontecer isso de novo, tá? Então, toda vez que a gente tem, né, reação anafilática em relação à dose anterior, ou quando eu tenho aquela situação que eu sou já sabidamente alérgico a algum componente da vacina, a gente não vai ficar testando para ver se eu vou morrer ou não na próxima vez que tomar a vacina, ok? Então não é assim, vamos ficar fazendo teste. Bem, e os eventos adversos? Como eu falei, são muito poucos, tá? Costumam ser leves, costumam ser locais, tá? Local, toda vacina dá, ok? Então faz aquela dorzinha no local, às vezes aquela induração, eritema, uma hipersensibilidade, ok? Então isso é absolutamente normal. Pode ocorrer outras reações? Podem. Reações sistêmicas? Sim, mas são aquelas reações também que ocorrem de uma maneira bastante frequente nas outras vacinas, que é uma febre, um choro, a criança às vezes fica um pouco irritada, fadigada, ela pode fazer vômito, pode fazer diarreia, tá? Então, isso é absolutamente comum ocorrer nas vacinas de um modo geral. Caso ocorra, a orientação é aquela de sempre, né? Que a gente sempre faz. Orienta, né, a mãe, o pai, enfim, quem levou a criança para vacinar, né, que isso pode ocorrer, ok? E que a gente pode fazer lá um antitérmico, analgésico, sem problema, tá? O de rotina, que geralmente é o paracetamol que as crianças tomam, tá bom? Então,
Eventos adversos são pouco frequentes, tá? Mais comuns no local onde aplica a vacina, né? Os eventos sistêmicos podem ocorrer, mas também eles costumam ser autolimitados, ou seja, eles são autorresolvidos pelo organismo, geralmente num prazo ali de 2 dias aproximadamente, tá? Quando dura muito, 3. Beleza? Então, com isso a gente fecha aqui a nossa meningo-C. E aí no nosso próximo vídeo nós vamos falar de febre amarela. Fazemos um pequeníssimo intervalo e a gente volta para falar de mais uma vacina. Até já!